Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Palavras Consoladoras. O nosso objetivo é discutir temas ligados à tua realidade, analisando esses temas com base nos postulados da doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, para que tu possas refletir, aprender e fortalecer a tua fé. Estaremos aqui com você durante os próximos 15 minutos. Hoje abordaremos o tema A Carne é Fraca. Lembramos que a bibliografia que embasa a nossa conversa está exposta na descrição deste vídeo. Para nos auxiliar na interpretação deste tema, recebemos com carinho o nosso amigo Roberto Sbravati, trabalhador do nosso movimento espírita aqui da Serra Gaúcha. É uma alegria poder estar contigo aqui hoje, Roberto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jefferson. É uma alegria também para mim compartilharmos esse momento de reflexão da nossa querida doutrina. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição para nós trocarmos ideias. Muito obrigado. Então vamos dar início à nossa reflexão, Roberto. Dando início ao programa, então, eu lembro que quando a gente usa a expressão a carne é fraca, tal qual nos diz o nosso tema, normalmente a utilizamos como uma desculpa para os erros que nós cometemos ou para os vícios que nós alimentamos. Pode-se entender com isso que as imperfeições e os vícios são características do corpo físico. Em sentido oposto, também nós podemos pensar que as qualidades e as habilidades também podem ser, né, uma característica do corpo físico, né? É assim mesmo que acontece, Roberto? O corpo é a sede dos vícios, das imperfeições ou também das virtudes e das nossas habilidades? Olha, não. Na obra O Céu e o Inferno, encontramos no capítulo 7 clareza no sentido de que as tendências viciosas são próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Por exemplo, se o espírito é indolente e fraco, deixará o organismo em estado de atonia relativo ao seu caráter. É o que diz na obra. A carne é fraca, portanto, porque o espírito é fraco. O espírito é o ser pensante e de vontade própria. Como diz na obra O Céu e o Inferno, nesse capítulo da carne é fraca, há uma responsabilidade moral dos atos da vida. E é assim porque Deus criou os espíritos simples e ignorantes, que, através de sucessivas reencarnações, vão adquirindo experiências negativas, experiências positivas, mas vão aprendendo com as primeiras, para assim, em sucessivas reencarnações, evoluírem, né? Ou seja, buscarem o caminho do aprimoramento moral de cada um. Portanto, a concentração, ou seja, dos vícios, das imperfeições, é típico, é característico do espírito ainda num estado de evolução e, portanto, com essas tendências, essas más inclinações que acabam afetando o corpo físico, e não ao contrário. Porque na medida que o espírito tem más inclinações, por exemplo, se o espírito se alimenta mal, né, se o espírito tem um vício de uma alimentação equivocada, já traz isso de outras existências, inclusive, ou de um vício alcoólico, evidente que isso vai afetar o corpo físico. E o corpo físico vai padecer em função daquele vício, daquele vício do espírito. Portanto, é o espírito que, através da força de vontade do seu querer, que vai conseguir enfrentar os seus vícios e suas imperfeições. Como também, através da sua vontade, do seu querer, ele vai adquirindo virtudes e habilidades. Então, portanto, não é o espírito o corpo que rege o espírito, exatamente ao contrário. Né? O corpo é apenas uma consequência daquilo que o espírito imprime através do seu querer, da sua vontade.
Muito bem. Bem interessante a expressão que Kardec usa, nos dizendo ali que a carne é fraca porque o espírito é fraco, né? Então é uma reflexão para a gente entender que não tem desculpa, né? As nossas Exatamente, fraquezas são do espírito mesmo. exatamente. Muito bem, Roberto. Seguindo no contexto de Kardec, ele nos mostra lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, nessa questão ele pergunta onde é que está escrita a lei de Deus. E na resposta fica claro que nós temos gravadas as leis de Deus na nossa consciência. Ou seja, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos distinguir o bem do mal. Por que nós temos tanta dificuldade em viver de acordo com as leis de Deus? Por que temos tanta facilidade em cultivar vícios e cometer erros, Roberto? Eu faria uma outra pergunta, Jefferson. Por que Deus não nos criou perfeitos? Não nos criou perfeitos porque Ele é a perfeição. E, em assim sendo, permitir que o espírito simples e ignorante alcance pelos seus méritos o conhecimento do bem e do mal, utilizando-se do livre-arbítrio, para que ele mesmo se depure. Este é um profundo ato de amor da divindade. Então, a dificuldade ou a facilidade decorre de nossa evolução, de nosso adiantamento moral, obtido através de várias experiências na carne. No entanto, a lei do progresso ela é inexorável, e na medida que vamos aprendendo a agir com responsabilidade na condução de nossa existência, nos alinhamos com a consciência que habita em nós e passamos a viver com base nas leis divinas. Muitos filósofos, inclusive, têm feito esse questionamento: por que não podemos ser bons? Neeleman, que é um filósofo americano, escreveu uma obra sobre isso. Mas na análise feita pela filosofia, ela esbarra exatamente nessa análise da espiritualidade, do que no fundo nós somos, em essência. A nossa dificuldade em vivermos de acordo com as leis de Deus, ou a facilidade que nós temos de cultivar vícios e cometer erros, decorre exatamente da, do estágio que o espírito está naquela reencarnação, naquele momento. E como eu disse antes, Deus permite isso exatamente como um ato de amor, para que nós tenhamos mérito em nossas existências para aprendermos o que é o bem, o que é o mal, sabermos discernir e aprender com os nossos equívocos e passar a evoluir. Acontece que nós, muitas vezes, não chegamos à consciência divina, porque, em que pese nós termos uma intuição do que aquilo que é certo, do que não é correto, enfim, nós, muitas vezes, cedemos aos nossos desejos. E esses nossos desejos têm relação com a matéria que nós vivemos. Então, chega um ponto em nossas existências que a matéria, muitas vezes, nos seduz, ao ponto de que nos afastamos desse alinhamento de consciência e priorizamos aquilo que é matéria. E quando, muitas vezes, chegamos ao final de uma das existências, muitas vezes nos damos conta disso, mas ainda bem que nos damos conta, porque podemos retornar à pátria espiritual e lá perceber o que podemos reescrever em nossa história com os nossos equívocos. Mas a bondade de Deus é tão grande, Jefferson, que muitas vezes, no curso da nossa existência, através de situações que ocorrem, que muitos livros espíritas chamam de doença auxiliar, muitas vezes a doença surge para o espírito para um despertar. Ou seja, quando esse nosso desalinhamento com a vontade divina, com essa consciência que habita em nós, chega a um ponto de nos causar um profundo mal, ou evitar que evoluamos, então, nesse momento, às vezes, uma doença, uma circunstância, alguma circunstância externa, faz com que a gente desperte para aquela realidade que é realmente a importante da nossa existência, que é a realidade espiritual. Agora, se ficamos em sintonia com a matéria, nós vamos com ela nos abraçar. E a matéria, ela é finita.
a matéria ela nos seduz e nos conduz em equívocos. Então, muitas vezes, a, a vaidade, a inveja, a ganância, enfim, essas virtudes negativas, né, que são semeadas entre os encarnados, é exatamente por esse apego a essa matéria. Quando nós nos voltamos para aquilo que realmente importa, e são coisas simples, lembrando sempre do Mestre Jesus, ama o próximo como a ti mesmo, né? Faze aos outros o que gostaria que fosse feito a ti mesmo, né? Ou seja, nesse alinhamento com a vontade divina, a consciência se manifesta. Eu gostaria, até para finalizar essa resposta, de lembrar que muitas vezes nós temos duas vozes dentro de nós. A voz da nossa mente egóica, né, que nos diz, aquela pessoa te ofendeu, vai lá e agride ela. E uma outra voz sutil que diz, não, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quanto mais nós procuramos ouvir essa segunda voz, mais ela cresce dentro de nós, porque essa é a voz da consciência, enquanto a outra é a voz da identificação do ego, que acaba quando nós desencarnamos. Portanto, ter a atenção com aquela voz dentro de nós, alinhada com a vontade divina, faz parte do nosso processo evolutivo. E a gente só consegue fazer isso quando a gente está atento. É o famoso orai e vigiai. Orar e vigiar é um dos grandes segredos que a gente precisa aprender a trabalhar bem, né? Porque ele é É o que vai nos verdade, dar o norte, a fortaleza moral que a gente precisa para seguir nas nossas lutas, né? E verdade. falando em fortaleza moral, Roberto, a doutrina espírita trabalha muito esse aspecto do desenvolvimento moral da humanidade, dos indivíduos, né? Demonstrando a importância que essa moralidade tem para as nossas vidas. E aí eu te pergunto, por que a moralidade é tão importante para nós? A moralidade, é, aqui há um sentido assim que a moral é um conjunto de regras que constituem os bons costumes. São princípios salutares do comportamento que resultam num respeito ao próximo e a nós mesmos. Então, quando nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, as características do homem de bem, do capítulo Sede Perfeitos, né, nós vamos verificar de que ali nós encontramos várias possibilidades do espírito encarnado de realizar esse aspecto moral. Não uma só, várias. Inclusive, o texto termina dizendo que apenas essas são algumas das características do homem de bem. Quando o homem procura o bem, no sentido de buscar aquilo que lhe beneficia no ponto de vista evolutivo, consequentemente, também está auxiliando o irmão que caminha com ele nesse processo de evolução. Porque, como nós vivemos de relações humanas, como nós vivemos sempre, somos seres gregários e nos conectamos com pessoas o dia todo, quando nós procuramos nos conduzir como um homem de bem, quando nós procuramos ter uma melhoria integral, uma plena realização física, emocional, psíquica, afetiva, nos integrando à realidade de uma forma harmônica, independentemente das nossas condições de vida, quando nós fazemos isso, nós também contaminamos, no sentido de alargar, né? Contaminamos o nosso meio ambiente, o ambiente que nós vivemos. E as pessoas passam a receber essa nossa energia de amor, essa nossa energia de realização, e muitas vezes contagiadas também se modificam. Portanto, a modificação não acontece de fora para dentro, exatamente ao contrário. Quando nós nos modificamos, quando nós olhamos atentamente para a nossa realização, repito,
física, emocional, psíquica, afetiva, quando nós olhamos para isso, nós estamos alinhados com a divindade e esse alinhamento provoca para as pessoas que estão ao nosso redor também um crescimento. Quando eu me curo, eu posso curar aqueles que estão ao meu lado. Ama o próximo como a ti mesmo. Porém, se eu não amo a mim mesmo, eu não consigo amar o próximo com toda a profundidade. Por isso a moralidade é importante, Jefferson, porque na medida em que eu cuido desses fatores, que eu procuro uma melhoria integral, eu estou exatamente gerando o bem comum. Estou transformando a sociedade que eu vivo numa sociedade cristã, que significa, em última análise, uma sociedade de amor, que é aquele caminho para transformar o nosso planeta num mundo de regeneração. Muito bem, Roberto. As tuas palavras são bem importantes e interessantes e deixam para a gente uma reflexão bem profunda, porque tu falaste que a transformação tem que começar de dentro para fora, né? Então, muitas vezes a gente dá essa preocupação com o exterior e esquece o nosso íntimo. E enquanto tu falava, eu me lembrava daquela passagem de Jesus que fala do túmulo branco por fora, né, caiado por fora e enegrecido por dentro, né? Então, Exato. nós precisamos dar esse foco para o nosso íntimo também. Meu amigo, a conversa tá boa, mas o relógio não para e a gente precisa respeitar o nosso tempo aqui também, né? Roberto, meu amigo, foi um privilégio poder conversar contigo nesses breves minutos. Tenho certeza que o Foi pessoal que minha. nos assiste gostou bastante aqui dos teus relatos, das tuas ideias e de tudo aquilo que nos trouxe. Abro o espaço aqui para que tu possa fazer a tua despedida, meu amigo. Muito bem, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que todos nós, sem exceção, estamos nesse plano, reencarnados aqui nesse momento, exatamente para com um único objetivo, um único propósito, que é a evolução. E a evolução só acontece quando nós nos alinhamos com esse propósito divino dentro de nós. Para isso, nós temos que ter atenção com a pessoa mais importante do mundo, que somos nós mesmos. Porque nós não podemos cuidar de alguém, nem de um familiar nosso, nem de um amigo, nem de um estranho, se nós não estivermos cuidando de nós mesmos. E cuidar é aquele olhar atento com o que nós somos, com o que fazemos, com o que pensamos, como agimos. E assim, quando nós percebemos as nossas más inclinações, nós podemos também mudar, ter força de vontade, ter o querer para mudar. E isso, eu sei que não é uma tarefa fácil, mas cada dia, se nós nos dispusermos a fazer um pouco disso, nós com certeza vamos evoluir. Sem esquecer, para finalizar, que a espiritualidade, quando vê o nosso esforço, ela vem ao nosso encontro e nos auxilia. Por isso a prece é importante. Por isso nós temos que estar vigilantes, atentos a nós mesmos e sabendo que a espiritualidade nos auxilia e que Deus jamais nos abandona. Muito obrigado, meu amigo. Aos nossos espectadores aqui, gente, foi uma satisfação poder estar na companhia de vocês. A gente lembra aqui que se você gostou do nosso programa, inscreva-se aqui no canal da UMI, curta esse vídeo e também compartilhe para que nós possamos alcançar mais corações. Que tenhamos todos uma semana de muita paz. Até o próximo programa. Tchau.